Sabe aquela sensação de conforto, de que você está seguro navegando na internet? Tipo que nada pode te atingir só de visitar um site que você já conhece. Pois é, a nossa análise de hoje vai, assim, abalar um pouco essa certeza. A gente está aqui com um material que detalha um alerta de segurança bem crítico, sabe? Do tipo que faz soar todos os alarmes no mundo da tecnologia. O problema está numa ferramenta que é, para a maioria de nós, a porta de entrada para a internet, o navegador. Especificamente, uma falha bem grave no Google Chrome, que já tem até nome oficial, CVE 2026-2441. E o ponto mais alarmante que as fontes trazem é que isso não é uma ameaça teórica, não é um teste de laboratório. Invasores já estão usando essa brecha no mundo real, agora. Então, nossa missão aqui hoje é mergulhar nesses documentos para entender o que essa falha realmente significa, o que são esses termos como 0D, CVE, qual o risco de verdade para as empresas e, claro, o mais importante, qual é o plano prático para se proteger. E a urgência, né? É o fator principal aqui. Uma vez que uma falha como essa se torna pública e os materiais confirmam que ela já está sendo usada ativamente, aí vira uma corrida contra o tempo. Quem não se atualizar rápido vira um alvo muito fácil. O bom é que o material que a gente recebeu dá um mapa completo, o tamanho do problema e, o que é ótimo, o passo a passo para resolver a parada. Ok, vamos começar pelo começo então. Uma das fontes usa uma analogia que, olha, ajuda muito a visualizar o problema. Pensa que o seu navegador é a porta giratória de um shopping. Milhares de pessoas entram e saem o dia todo. É o fluxo normal, certo? Agora, imagina que alguém descobriu um jeito de usar essa porta para, sei lá, travar o sistema e entrar direto na sala do cofre. Sem precisar arrombar nada, sem disparar um alarme sequer. É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas o termo que se repete em todo lugar é Zero Day. O que isso significa na prática? Parece algo saído de um filme de ficção científica. Vulnerabilidade foi descoberta e começou a ser usada por atacantes antes que os próprios desenvolvedores do software, nesse caso Google, soubessem que ela existia. Ou seja, eles tiveram literalmente 0 dias para preparar uma defesa. É o equivalente a um ataque surpresa. Pega todo mundo desprevenido. Totalmente. Isso dá uma vantagem estratégica imensa para os criminosos, porque as defesas tradicionais, tipo antivírus, firewall, elas simplesmente não estão programadas para reconhecer essa ameaça ainda. E segundo as fontes, esta é a primeira vulnerabilidade Zero Day do Chrome em 2026, o que a coloca sob holofotes ainda maiores. Entendi. É um ataque, digamos, covarde. Pega todo mundo de calças curtas. E aquele código que eu mencionei, o tal de CVE 2026-2441. Isso também tem um significado específico, né? Não é um nome aleatório. De jeito nenhum. É super específico. CVE é a sigla para Common Vulnerabilities and Exposures. Pensa nisso como um grande cartório global de falhas de segurança. É um sistema padronizado para que o mundo inteiro, pesquisadores, empresas, governos, possam usar o mesmo código para se referir à mesma falha sem confusão. Ah, então é como se fosse o RG ou o CPF de uma falha de segurança. Exato. Um código único para todo mundo saber exatamente de qual problema a gente está falando. É o CPF da falha, perfeito. E o RG dessa falha, em particular, veio com uma observação bem preocupante. Uma nota de severidade de 8,8, numa escala que vai até 10. Uau, quase 9. O que isso significa na prática? É como tirar uma nota muito ruim na prova de segurança? Pior. É como se a prova fosse fácil demais para o invasor e a consequência do erro para a vítima fosse catastrófica. Uma nota alta como 8,8 nos diz duas coisas. Primeiro, que a falha é relativamente fácil de ser explorada. Não precisa ser um super hacker patrocinado por um governo, sabe? Um criminoso com bom conhecimento técnico já consegue usar. E segundo, e mais grave, o dano potencial que essa exploração pode causar é imenso. O impacto nos sistemas é classificado como alto. Certo, a parte técnica da falha faz sentido. Mas o que me deixou mais intrigado nas fontes é o quão simples isso parece ser para a vítima. A gente imagina um ataque hacker como algo complexo, cheio de tela piscando, mas aqui parece que o único erro da pessoa é visitar um site. É só isso mesmo. É só isso.
E é exatamente o que torna essa ameaça tão perigosa e eficiente. O cenário descrito é esse mesmo. O atacante prepara uma página web com um código malicioso, pode ser um site novo ou até um site legítimo que ele conseguiu invadir e alterar. Depois ele só precisa de uma coisa: que alguém com um navegador desatualizado visite aquela página. A pessoa não precisa baixar nada, não precisa clicar em nenhum pop-up suspeito. Nada. O simples ato de carregar a página já é o gatilho para o ataque. Isso é assustador. De verdade. E como isso funciona nos bastidores? Como só visitar uma página dá a chave do computador para um invasor? A explicação técnica é um tipo de falha de memória chamada Use After Free. O nome é meio complicado, mas uma das fontes usa uma analogia perfeita, a do quarto de hotel. Imagina que seu navegador, para abrir um site, ele aluga um quarto na memória do seu computador. Ele entra, usa aquele espaço, processa os dados e quando você fecha a aba, ele faz o checkout, devolve a chave, libera o quarto. Essa falha permite que o invasor, que de alguma forma conseguiu uma cópia da chave, volte para aquele mesmo quarto de hotel depois que você já fez o checkout. E lá dentro, ele pode encontrar restos de informações sensíveis ou, pior, usar o quarto vazio para plantar o código malicioso dele e se infiltrar no resto do hotel, que é o seu sistema. Nossa, essa analogia do quarto de hotel é ótima. Muda completamente a imagem que eu tinha de um ataque. Não é alguém arrombando a porta do sistema. Não. É alguém entrando de fininho com uma cópia da chave depois que você já foi embora. É muito mais sutil. Exatamente. E por causa disso, o ataque nem parece uma invasão. O código malicioso passa a ser executado como se fosse parte do próprio navegador, com as mesmas permissões do usuário que está logado no computador. O invasor não força a entrada, ele entra pela porta da frente, disfarçado. Isso me leva à próxima pergunta. Uma vez que o invasor está dentro, agindo como se fosse um funcionário, por exemplo, o que ele pode fazer? Quais são os danos concretos que os documentos apontam? A lista de danos é extensa e atinge o coração de qualquer negócio. O primeiro e mais imediato é o roubo de credenciais, tokens de acesso e principalmente sessões ativas. Espera aí, só para eu ter certeza que eu entendi. Sessão ativa significa que o invasor nem precisaria da senha da pessoa. Ele poderia, simplesmente continuar usando um sistema interno da empresa como se fosse ela. Exatamente isso. Se o funcionário estava logado no sistema de CRM, no e-mail corporativo ou em qualquer outra plataforma, o invasor pode sequestrar essa sessão e continuar de onde a pessoa parou. Ele pula a etapa da senha e até da autenticação de 2 fatores, porque para o sistema ele já é o usuário autenticado. É devastador. É. E a partir daí o caminho fica livre para o roubo de dados de clientes, propriedade intelectual, segredos comerciais. Tudo. E imagino que não pare por aí, né? De forma alguma. Esse acesso inicial é só a porta de entrada para ataques ainda piores. Um dos riscos mais citados é o de ransomware. O invasor usa esse primeiro computador como uma ponte para se espalhar pela rede. Aí ele criptografa todos os arquivos da empresa e depois exige um resgate milionário. As operações podem ser paralisadas por completo. E talvez o pior cenário de todos. Se o funcionário comprometido for um administrador de sistemas, o invasor pode roubar as credenciais dele e obter controle total sobre toda a infraestrutura da empresa. Aí é game over. E um termo que as fontes reforçam o tempo todo é que a falha está sendo explorada ativamente ou, como dizem, in the wild. O que isso significa em termos de urgência? In the wild, na selva, em tradução literal, é o jargão da indústria para dizer que a ameaça saiu do laboratório. Não é mais uma prova de conceito teórica de um pesquisador, entende? Significa que grupos de criminosos reais estão, neste exato momento, usando essa falha específica para atacar empresas reais. A ameaça não é mais hipotética, ela é ativa, imediata e está acontecendo agora. Ok, o cenário é preocupante, mas a boa notícia é que o material também detalha um plano de ação bem claro. Não é para entrar em pânico, mas sim para agir. Qual é o caminho para a solução?
O plano é direto e se baseia em 3 passos que precisam ser executados com método e rapidez. O passo 1 é identificar. E aqui está um ponto crucial que uma das fontes destaca muito. A primeira ação não é sair atualizando o Google Chrome, é fazer o inventário completo de todos os navegadores que rodam no mesmo motor do Chromium, a plataforma chamada Chromium. Ah, então não é só o Chrome. O buraco é mais embaixo. Microsoft Edge, Brave, Opera, Vivaldi, vários outros usam a mesma base. Exatamente. E as fontes alertam que esse é o erro clássico, focar só no Chrome e esquecer dos outros. Se a empresa atualiza o Chrome, mas deixa um navegador Opera antigo numa máquina, ela continua com a porta dos fundos escancarada para a rede. A recomendação é clara. Se uma organização não sabe exatamente quantos desses navegadores ela tem, deve partir do princípio de que está vulnerável. Certo, mapeou tudo. E o próximo passo? O passo 2 é atualizar. Aqui não tem negociação, não tem meio termo. É preciso atualizar o Chrome para a versão 14.0.7 e 632.75 ou qualquer outra mais recente. E o mesmo vale para todos os outros navegadores baseados em Chromium. Todos precisam ir para suas respectivas versões corrigidas. O senso de urgência aqui é vital. A recomendação é que o processo seja concluído em no máximo 48 horas. Esse plano de 3 passos soa perfeito na teoria, mas atualizar em 48 horas numa empresa com milhares de funcionários, muitos em home office, isso me parece um pesadelo logístico. É realista? É um desafio enorme, sem dúvida. E é exatamente por isso que a proatividade é tão importante. Empresas que já possuem ferramentas de gestão centralizada de softwares conseguem enviar essas atualizações de forma automática e massiva. Para elas, é um processo factível. Agora, para empresas que dependem de cada funcionário atualizar manualmente, as 48 horas são de fato quase impossíveis. E é aí que o risco mora. A dificuldade logística não diminui a ameaça, ela apenas aumenta a janela de exposição ao risco. Faz todo sentido. E depois de dar o comando de atualizar, qual é o último passo? O passo 3, que uma das fontes diz ser o mais esquecido na correria, verificar. Não basta disparar a atualização e torcer pelo melhor. É absolutamente crucial confirmar que a nova versão foi instalada com sucesso em todas as máquinas. Um único computador que falhou na atualização, porque estava desligado, sem conexão ou por qualquer outro motivo, continua sendo o elo fraco, que pode comprometer a rede inteira. Essa discussão sobre o plano de ação me lembrou uma frase de uma das fontes que eu achei fantástica. Zero day não se resolve com heroísmo. Se tem playbook, resolve-se em horas. Se não tem, vira fim de semana improvisando no carnaval. Isso resume perfeitamente a diferença, não é? Resume perfeitamente. Essa frase captura a essência da maturidade em segurança cibernética. Uma organização proativa tem um processo, um playbook. Ela já sabe quais navegadores tem, como atualizá-los e como verificar. Para ela, um alerta como este é um incidente, sério, mas gerenciável. É trabalho, não é crise. Já para a organização reativa, que não tem esse controle, cada vulnerabilidade vira pânico. Vira o fim de semana de carnaval de improviso, com todo mundo correndo para tentar apagar o incêndio sem nem saber direito onde ele está. E outro ponto muito prático que os documentos trouxeram foi sobre como levar esse assunto para a diretoria, que geralmente não quer saber dos detalhes técnicos, mas precisa entender o risco para o negócio. Sim, e essa comunicação é uma arte. A conversa com a liderança não pode ser sobre use after free ou código CVE. Tem que ser na linguagem que eles entendem: risco e dinheiro. Uma das fontes sugere um roteiro quase perfeito. Seria algo como: temos uma falha crítica no navegador usado pela empresa que permite ao invasor executar código remotamente. O impacto para o negócio é o possível roubo de credenciais e acesso aos nossos sistemas, com o invasor agindo como se fosse um funcionário legítimo. O plano de atualização já está em andamento, com prazo de 48 horas para mitigarmos o risco. É uma abordagem muito direta e eficiente. Sim, porque ela faz 3 coisas muito bem. Primeiro, traduz o problema técnico em impacto de negócio.
Roubo de credenciais, invasor agindo como funcionário, isso eles entendem. Segundo, demonstra controle ao apresentar um plano de ação, o que transmite calma e competência. E terceiro, estabelece um prazo mostrando que a situação está sendo gerenciada ativamente, não deixada ao acaso. É assim que a área técnica constrói confiança com a liderança. Então, para a gente amarrar tudo isso, estamos falando de uma vulnerabilidade Zero Day, a CVE 2026-2441. Ela é grave, afeta não só o Chrome, mas todo o ecossistema de navegadores que usam a mesma tecnologia. E o mais importante de tudo, já está sendo usada por criminosos. Exato. O ataque é perigosamente simples para a vítima, basta visitar uma página errada, mas as consequências podem ser devastadoras, indo do roubo de dados à paralisação total da empresa por ransomware. E a solução, felizmente, existe e é clara, embora exija disciplina. É um plano de 3 passos. Primeiro, saber exatamente quais navegadores você precisa proteger. Segundo, atualizá-los com urgência máxima. E terceiro, e talvez o mais importante, verificar se a atualização realmente funcionou em todo lugar, sem deixar nenhuma brecha para trás. Perfeito. E para fechar, vale notar que as fontes se concentram com razão na solução técnica imediata, que é a atualização do software. Mas se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, surge uma questão fundamental sobre o fator humano, já que todo ataque começa enganando uma pessoa para que ela visite uma página específica. Como as organizações podem preparar melhor suas equipes para serem a primeira linha de defesa contra o próximo Zero Day, mesmo antes de uma correção técnica existir? Fica aí a reflexão.